O que falar quando o seu país ele finalmente pontua numa Copa do Mundo, né? Estreia numa Copa do Mundo e pontua numa Copa do Mundo, cara. Que bonito ver o choro do Dick Avocadi, técnico tão experiente, o técnico mais experiente a treinar uma seleção numa Copa do Mundo, chorando, né? Chorou na primeira rodada, né, com o hino, chorou agora com o grandioso empate em cima do Equador, 0-0, jogando bem, se retrancou, óbvio, óbvio, né? Curaçao não tinha força suficiente para lutar contra o Equador, mas se prendeu muito bem, jogou muito bem, trocou muito bem, fez trocação, trocação, sim. O Equador deixou espaços. E pro lado do Equador, péssimo, horroroso, terrível, desastre. A gente sabe que o BKSS não vai continuar, mas fazer esse trabalho porco, bizarro, sem vergonha, é para poucos, viu? A gente sabe que o Equador tem uma dificuldade, normalmente acaba pendendo pro lado do Equador a eliminação, porque o Equador não tem essa questão da definição das jogadas, né? Tem muitos jogadores de muita proeficiência, uma geração, uma safra muito boa, mas ao mesmo tempo joga um futebol bem deplorável quando vai finalizar as jogadas, né? Um futebol deplorável no sentido de finalizar as jogadas. É bastante construtivo, é um time bem encaixado, é um time que consegue se montar numa linha de 4, uma linha de 5, consegue jogar bem, principalmente nessas transições, com o bloco todo se movimentando. Não é um time de lançamentos, não é um time de bola na área, não é um time muito aéreo, é um time de transições e jogadas de um para um mais perto, mas muito mal. Muito mal. Por mais que você olhe os aplicativos, né, os SofaScores da vida, é muito mal o BKSS. É claro que quando você olha esses aplicativos, eles mostram a quantidade de taxa de eficiência, mas não mostra o que foi a partida, gente. Desculpa. É bizarro a falta de eficiência pelo lado do Equador. É bizarro, pô. Bizarro. A gente olha para campo, o Galindes no gol, primeiramente uma linha de três, né? O Alan Franco, o Pátio e o Hincapié, depois vem o Alcivar, o Estupinhão, o Caicedo, o Vitor e o Iobá, o Plata e o Valência. Já começa na escalação que ele coloca dois atacantes, ele vai com um esquema de três atacantes, né? Primeiramente ele coloca o Valência, o Plata e coloca o Iobá, né? O Plata vai pelo lado esquerdo e o Iobá pelo lado direito. Depois ele acaba invertendo para o esquema de dois atacantes. No começo tava dando muito certo, né? Tanto que aos 2 minutos ele tem uma jogada, o Valência, né? Aquela coisa, se o Valência conseguiu jogar uma Copa do Mundo, seus sonhos estão muito perto de ser realizados. Com todo respeito, faltando respeito também, mas pô, desculpa, velho, desculpa. É bizarro que o BKSS não conseguiu ver o que a gente estava vendo durante a transmissão, né? Eu sei que é fácil observar o pós, mas eu tava vendo isso durante, sabe? Esse esquema de três zagueiros não estava confortável. Era um esquema onde colocava, principalmente o Eoba, por esse lado direito, onde ele espetava muito por esse lado direito. É claro, um Equador que atacava muito pelo lado esquerdo, né? Muita força com o Estupinhan, mas deixava muitos espaços, né? E aí vem a correção do Di Cavocati. Di Cavocati coloca o goleiro room, mas coloca uma linha de 5. A gente falou no vídeo da análise tática de Curaçao como o Curaçao poderia jogar. Tem o Curaçao hipotético, como ele jogou contra a Alemanha, e o Curaçao real, que foi o que ele jogou contra o Equador. E olha só que deu certo, né? Vem com o Brenet, Gary, Obispo, Floranos e Fonville, Chong, o Comenência, o Leandro, o Juninho Bacuna e o Locadia, né? Os irmãos Bacuna e o Locadia. Cara, um jogo bastante de trocação, principalmente nesse primeiro tempo. Tudo bem que, né, a trocação no sentido mais do contra-ataque, principalmente, né, depois da primeira parada, o Curaçao até tentou, né, viu essas infiltrações que poderiam ser feitas, né, de bola longa, obviamente. Não tinha muita qualidade no pé para poder traduzir alguma jogada
Como o próprio Equador dominaria, a gente sabe que o Curaçao vai ter mais dificuldade. Mas não dá pra jogar dessa forma, gente. Desculpa, não dá pra jogar dessa forma. Não pelo lado de Curaçao. O Curaçao fez tudo certo. Né? Viu o segundo tempo que não era favorável pra ele e se prendeu o jogo todo. E tá tudo bem, tá tudo certo. Esse é o jogo pra quem tem e pra quem pode. Tudo certo. Não pode jogar dessa forma o Equador. O Equador vai pro segundo tempo, modifica essa linha de 3 no ataque, vai pra uma linha de 2, tenta preencher mais o meio de campo, tira o volante, né? O camisa 15, tira o Alcivar, coloca o Kevin Rodrigues. Nunca havia jogado nesse esquema de 2 atacantes, sempre tem alguns pontas, né? Acaba deixando o Estupinha numa posição muito desconfortável, principalmente porque, por mais que eles estavam atacando o tempo todo, é um ataque muito descoordenado, muito mal colocado desde o começo já muito nervoso. É claro que tem essa sensação de precisar atacar o tempo todo, mas um ataque muito mal organizado. E aí vem o destaque para mim de Curaçao, né? O goleiro 1 com 14 defesas no jogo no momento regular. É o goleiro com mais defesas em momento regular na Copa do Mundo. Né? Claro que o Tim Howard conta com a prorrogação, que ele fez 16, né? Então, eu vou até verificar aqui. O 1 fez 15, tô tirando uma defesa do 1. Então, o 1 fez 15, é o goleiro que mais fez defesas em tempo regulamentar, em tempo normal, né? Se a gente somar a prorrogação, vai ser o Tim Howard com 16. Meu destaque vai ser ele, obviamente. E aí, duas seleções que acho que vão entrar eliminadas. E aí, não tem muito o que fazer, né? Eu tô muito chateado com a burrice do BKSS, cara. Desculpa, é histórico pra Curaçao. O Curaçao tem que comemorar muito e merece. Jogou muito bem defensivamente, se postou muito bem. O Floranos, para mim, um destaque também. E o Obispo também, até pelas bolas aéreas, que o Equador não tem nenhuma eficiência, nenhuma, e merece mundos e fundos de aplauso. Já o Equador merece no máximo essa risada. Bom, gente, para finalizar o vídeo de hoje, não posso falar muito alto, já são 3 da manhã. Só pra vocês verem, 3 da manhã. Então vai ser muito mais rápido, vai ser mais um Express aqui para vocês. Japão mete uma goleada na Tunísia, né? A Tunísia com muitos problemas, principalmente administrativos, né? Demitiu seu técnico na primeira rodada, contratou o René Revar, o René Renard, com uma expectativa de talvez pudesse trazer alguma estabilidade, mas obviamente já foi eliminada na segunda fase. Um ciclo muito caótico contra um Japão muito contundente, muito certo, não burocrático, um time ofensivo, um time que joga num 3-4-2-1, né, com Suzuki, Tomiyasu, Itakura, Ito, Doan, Sano, Tanaka, Nakamura, Ito, Kamada e Ueda. O Ueda faz 2 gols, é um time muito vertical, muito potente também pelo lado esquerdo, também pelo lado direito. É um time que joga muito bem e não tem muito o que falar, né? Além dos gols, né? É um time de muita posição para atacar no momento certo e ao mesmo tempo para poder fechar a área quando é necessário, né? A gente vê, por exemplo, um Japão. O jogo nem acabou ainda, tá nos seus minutos finais aqui, mas acho que não vai fazer mais um quinto gol. Acho que vai ficar no 4-0 mesmo. E se ficar no 5-0, ficou no 5-0, gente, ou vai ficar no 4-0, enfim. É um Japão que goleia, um Japão que praticamente sela sua classificação, mais ou menos, vai enfrentar um adversário muito mais azedo, que na teoria é a evolução da Tunísia, né, ou a proposta que a Tunísia quer fazer, né, que é um jogo mais defensivo, que quer esperar partindo do contra-ataque, né, o padrão de seleções mais fracas, que é a Suécia. A Suécia vai jogar dessa maneira. Vai enfrentar um Japão totalmente propositivo, ofensivo, vertical, time bastante físico quando tem que ser. É um time bem regrado, cara. Acho que essa é a palavra certa para a seleção do técnico Moriaço, uma seleção muito regrada. Eu acho que é isso que me agrada também e obviamente também me desagrada o fato da gente poder pegar essa seleção numas 16 avos, seja ela, seja Holanda, seja qualquer outra seleção. Então, acredito que vamos estar ferrados de qualquer forma. O meu craque da partida vai ser o Ueda, né? Fez 2 gols e uma assistência. Diga o que vocês acharam nos comentários. Esse aqui vai ser mais rápido mesmo, até pelo horário.
Diga se você achou no comentário, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.